Olá, alunos! Estamos começando então a disciplina de Pedagogia Empreendedora, essa videoaula que compreende conteúdos da unidade 1 e 2. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, primeiro a gente queria que você comentasse um pouco. O Fernando Dolabella, que é um estudioso da teoria da pedagogia empreendedora, ele fala que o saber empreendedor ultrapassa o domínio de conteúdos científicos, técnicos e instrumentais. Você poderia contextualizar um pouco essa frase, explicar um pouco melhor para a gente? Certo. Então, Fernando Dolabella, na verdade, ele é o mentor da pedagogia empreendedora, né? Ele é um administrador e o foco da proposta pedagógica que ele propõe é realmente essa de dar atenção à demanda do mercado, né? Então, é uma proposta visando a questão de consumo, capital, realmente estimular o aluno a também sonhar, a ser empreendedor, a ter novas ideias, né? Dando resposta em si a essa, eu diria assim, a essa demanda da sociedade do conhecimento, essa era do conhecimento e da tecnologia, né? Então, as mudanças sociais acontecem muito rapidamente e precisamos preparar os nossos alunos para dar conta dessa situação, dessa realidade, dentro desse contexto empreendedor, visando, então, gerar novos capitais, novo mercado para a sociedade hoje, né? E, então, ele, na verdade, ele trabalha esse processo e ele coloca que essa concepção, né, do empreendedorismo, na verdade, ela não está assim, eu diria, muito difundida, né? Então, a educação hoje, ela precisa, para ele, né, precisa trabalhar as questões das habilidades, competências, estimular essas competências no aluno, né? Então, com base na questão de Jacques Delors, que vai falar sobre a questão dos pilares da educação, do aprender a conhecer, do aprender a fazer, do aprender a conviver e do aprender a ser, então ele vai dar essa base pedagógica com essa concepção, né, dos pilares da educação. E também é claro que nós, como educadores conscientes, né, então nós temos as outras teorias, né, que Saviani, Paulo Freire, que trabalham essa questão da concepção mais crítica, né, processo mais histórico crítico dos conteúdos, que também nós não podemos só trabalhar para responder às necessidades do capital, né? Então, porque nem todas as pessoas que nós temos, nem todos os alunos vão ser empreendedores ou que vão gerir novos capitais, até porque às vezes ou não tem potencial financeiro, ou mesmo você vai estar trabalhando, por exemplo, com educação especial, não tem às vezes algumas habilidades, etc., que vão dar conta desse mercado, dessa sociedade do conhecimento, dessa sociedade da tecnologia. Professor, em relação aos 4 pilares da educação, segundo Jacques Delors, o que compreende cada pilar de educação? Bom, como eu já havia dito antes dos pilares, então antes eu vou contextualizar essa questão dos pilares. Então, se a gente for verificar uma construção de uma casa, né? Então, você não faz uma construção de uma casa em cima de 3 pilares, né? Então, no mínimo 4. Então, em 1993, de forma internacional, né, se reuniu representatividade de todos os continentes, não de todos os países, mas de todos os continentes, para discutir essa questão da mudança da sociedade a partir dos sintomas, sinais, né, de que a sociedade estava tendo em relação a essa questão da tecnologia, né? E a gente sabe, historicamente, com a vinda da tecnologia, surgem muitas inovações, muitas mudanças significativas na sociedade. E daí, Jacques Delors, na verdade, ele fez a síntese de toda essa discussão e saiu o documento, então, intitulado Documento Jacques Delors. Então, lá nessa comissão, nesse evento, se discutiu quais rumos, então, que a educação iria tomar nesse processo de mudança social que estávamos vivendo. E se discutiu e se definiu, então, organizar o processo da educação formal, que é a escola,
e a educação não formal, que também ela é realizada na empresa, na sociedade como um todo, né? Voltada então para o foco da aprendizagem. Porque até então, mesmo a legislação, etc., ela dava encaminhamento na forma do ensino, né? Até a Lei 5692, por exemplo, ela orientava o professor que ele tinha que... Qual que era a função dele, por exemplo? Ele tinha que dar conta de cumprir o planejamento. E hoje nós sabemos que o professor ele tem o compromisso de garantir a aprendizagem do aluno, né? Tem outro olhar. Então, nesse processo todo se fez uma nova leitura da questão da organização do ensino no mundo. Então, os próprios países, todos os países começaram a repensar e reorganizar a sua legislação em relação à educação. E daí, então, falando então desses pilares, o primeiro pilar é o aprender a conhecer. Quer dizer, todo cidadão tem direito de ter um repertório vasto de saberes construídos já pela sociedade ou que estão sendo construídos gradativamente. Então, seria o pilar voltado para os conteúdos já elaborados, sistematizados pela sociedade. O aprender a fazer, na verdade, de nada adianta, né? Nós sabemos muito bem hoje, você ter um vasto conhecimento se você não tem aplicabilidade daquele conhecimento, né? Então, é estimular o aluno a realmente fazer a transposição da ciência, do conhecimento teórico, para uma relação do cotidiano, da prática e trabalhando então as competências, habilidades profissionais, né? Então, por exemplo, de nada... Claro que é importante que o aluno seja alfabetizado, mas é importante também que ele tenha a oralidade, que ele tenha o discurso, que ele saiba enfrentar um público, né? Então, que ele tenha essa habilidade dessa leitura e dessa escrita. E aí, o aprender a conviver com os outros ou a viver juntos. Então, é aquela aprendizagem progressiva que o aluno vai tendo em relação ao social, à convivência com os outros, né? Então, nós cada vez mais, mesmo no ambiente de trabalho, necessitamos de um trabalho coletivo, de trabalhar em equipe, temos que saber somar com os outros, dividir as ideias, né, construir de uma forma coletivamente. Então, é essa aprendizagem coletiva, né, que deve ser trabalhada. Então, que nós podemos chamar então de um eixo, de uma potencialidade relacional, de relacionamento interpessoal. E o aprender a ser, que é o último pilar, na verdade ele vai sintetizar um pouco esses outros 3 pilares que nós abordamos, mas também vai estar trabalhando a competência pessoal, humana, né? A relação que a pessoa faz, a integração que ela faz do corpo, do espírito, dos sentimentos, né? Da inteligência, sua sensibilidade, né? Então, vai trabalhar o ser humano, né? A formação integral do ser humano, né? A integridade do ser humano em termos de princípios, valores, ética, né? Para uma melhor integração e organização dentro da sociedade. Sim. Você poderia conceituar um pouco a pedagogia empreendedora? Sim. A pedagogia empreendedora, então, nós, na verdade, vamos por partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de pedagogia, né? Então, segundo Saviani, na verdade, ele diz que a pedagogia tem íntima relação com uma teoria da prática educativa. Ou podemos dizer que a pedagogia escolar é aquela ligada ao saber sistematizado, organizado, né? Estruturado, com métodos próprios, né? Com uma redistribuição, uma organização dos conteúdos próprios. Existe uma sistemática, ela está estruturada dentro do processo acadêmico. Então, a pedagogia, ela se responsabiliza, ela deve dar conta dessa organização do trabalho pedagógico, quer seja na educação básica, ensino superior, educação profissional, em qualquer âmbito que seja, né? Então, a pedagogia, nós podemos conceituar assim. E o empreendedorismo, na verdade, como vocês já estudaram em outras disciplinas, nós vamos verificar que é aquela capacidade que o ser humano tem, ou que você pode estimular para que ele tenha, porque ela possa sonhar alternativas diferentes, possa ser inovador, criativo, né? Então, desenvolver essas habilidades realmente
mais de potencialidade humana e também de potencialidade voltada, se for para a questão, por exemplo, do trabalho profissional, voltada para as habilidades profissionais. Mas, como educação básica, né, nós temos muitas habilidades que são requisitos necessários para que seja desenvolvido no aluno, para que depois, quando ele tiver a maioridade, ele possa realmente ter uma qualidade também profissional, né? Então, são requisitos necessários. E aí, podemos, então, desafiar, né, essa questão da pedagogia empreendedora, como o Fernando Dolabella, ele que é o mentor dessa proposta, e ele realmente afirma que reconhece que a pedagogia empreendedora possibilita uma resposta à necessidade da formação de uma nova geração, né? E de novos espaços de trabalho. Então, a sociedade hoje, por conta de toda essa evolução de uma forma rápida, né, ela realmente provoca uma mudança, né, de cultura, uma mudança de concepção de mundo, uma mudança, por exemplo, de compreensão de mundo, né? Então, eu gosto de às vezes citar, por exemplo, eu sou imigrante tecnológica, né? Porque eu vivi num contexto de mundo que não se tinha esse processo educacional, né? Não sou tão velha, mas, né? Então, até meus 7 anos de idade não tinha luz elétrica onde eu estava vivendo. E isso acontecia para muita gente. Então, e a geração que, na verdade, está nascendo hoje é uma geração que está dentro desse contexto, né, virtual. Então, tem uma outra concepção também de mundo, tem uma outra concepção de capital, tem uma outra concepção e também opções e decisões que vai tomar na sua vida pessoal e profissional para gerir questão de mercado, etc., e aquilo que a sociedade própria nos estimula e desafia e também nos propõe, né? Então, a ideia, na verdade, é que a escola auxilie esse aluno a não ser só consumidor da tecnologia, mas que ele seja também que tenha habilidades para implantar, para idealizar novas tecnologias, não só tecnologias, mas outras questões para a sociedade hoje. Então, nós vamos ficando por aqui, encerrar essa videoaula. Obrigado pela participação, professora. Muito obrigada. Então, nos veremos aí no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, tratando sobre a metodologia de trabalho do professor nesse contexto da pedagogia empreendedora.